estamos chegando no epicentro, Ushuaia. É um pontinho amarelo no meio do Formenteira. É um limãozinho fluorescente. Duda vai dar sua primeira voltinha na pranchinha da temporada. Nossa, vocês sabiam que aqui foi a primeira vez que a gente viu um cara andando com uma prancha dessas e ele tinha um cachorrinho, lembra? Lembro. E aí o Duda falou, nossa, que legal isso daí. 4 anos depois, o Duda tá aqui com a pranchinha dele, só faltou o cachorrinho. Isso aqui é uma arma. Vai devagar, hein? Anda até 50 km por hora, né? É, e é bem pesado. Tem uma técnica pra colocar pra você não bater. A técnica é essa, ó. Deixa ele ir embora. Divirta-se. E não se arrebente. Por favor. Eu fico zoando ele, falando, cuidado, não se machuque, não se arrebente. Porque lá na Sardenha, logo que ele comprou essa prancha aí, ele foi andar com isso aqui e ele caiu um tombo, que não foi tão forte, mas ele acho que quebrou uma costela na época. Ele não conseguiu mais andar no verão. E daí depois, na classe, ele voltou a andar devagarzinho, meio com medinho, sabe? Mas ele tem até hoje um osso da costela dele saltada do tombo disso daí. Tá tão bonito aqui, essa água aqui, é uma piscina, um azul, assim, difícil de explicar, até dói o olho quando você olha pra água. Eu tô aqui pensando, né, poxa, nossa última temporada, a Joy, eu nunca andei nessa pranchinha. Eu tenho medo, vocês sabem, né? Eu não aprendi a nadar ainda. E tá tudo bem. Eu pensei, mas poxa, e se eu colocar o coletinho? E se eu tentar um pouquinho? Acho que vou tentar andar nessa pranchinha hoje. Eu falei pro Duda, vou colocar o colete. Foi bem devagarzinho aqui perto da Joy, só pra eu ir sentindo o negócio. Que eu não caia na água, eu não quero cair na água, eu quero ficar em cima dela. E daí ali com o botinho do meu lado, porque se eu cair ele vai lá e me resgata. Talvez eu consiga. Então eu vou deixar ele brincar um pouquinho agora. E daqui a pouco eu vou tentar. Ai meu Deus, eu tô com frio na barriga já só de pensar. Será que eu vou amarelar na hora que ele encostar aqui e me chamar? Foi longe, ó. Tá no meio dos barcos, lá no fundão, não dá nem pra enxergar ele direito, mesmo com a blusinha dele amarelinha. Agora é a vez da Paty. Vou convencer ela agora a vir na pranchinha. Paty, sua vez! Vamos dar uma volta! Vou derrubar a câmera lá pra pegar, que a água é toda transparente. Duda chegou aqui com a pranchinha, mas eu amarelei. Normal, né? Vamos, vai! Ah, não vou não. Sabe por quê? O mar tá começando a ficar muito mexido. Os ferros Não, estão não tá começando nada a passar, os barcos passar. E eu sei que eu vou cair na água. E eu tenho um grande problema com isso. Eu não consigo. Não consigo. Eu sei. Tô perdendo. Mas eu não consigo. Vou deixar pra ele se divertir. Pode gastar toda a bateria, vai. Você gosta mais do que eu. Ah lá, que eu falei. Começou a movimentação. É barco passando, ferry passando. Aquela onda do ferry. Chega aqui, não tem jeito. E tem mais ferries vindo lá no fundo. Se eu quiser fazer esse negócio, tem que ser tipo 6 da manhã. Que dentro tem ninguém passando, não faz ondas. E talvez eu consiga, mas agora eu amarelei. Olha lá, não é fácil isso daí, ó. Eu ia ter que andar assim, olha que ridículo. Parece um cachorrinho.
gente vai dar uma voltinha ali na cidade de Formenteira. Já ficou lá, então que é uns 5 minutos, né, na cidade. A gente tem que pegar o botinho e lá no fundão. É bem longe, mas a gente vai lá dar uma voltinha. Tem uns beach clubs aqui na frente também, super legais. Mas você precisa fazer reserva antecipada. Adivinha, que nunca fizemos? Não! Então a gente vai tocar amanhã em um beach club e hoje a gente vai dar uma volta na cidade. Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. Paradinha básica aqui na Marina. A gente deixou o nosso botinho e tem um outro aqui também. Quando você chega em Formenteira aqui no pier, que a gente deixa o botinho assim, ó. Tem uma marina, tem vários barcos. Aqui é um restaurante. E aqui você começa a andar lá pra trás, onde tem as ruazinhas lá, com as lojinhas. Não é muito grande, não tem muita coisa, mas é bem bonitinho aqui. Say that you can take me high. Mas cadê todo mundo? Tem ninguém na rua. You can take me high. Resumindo, Formenteira não é uma ilha para você vir, ficar no hotel vários dias. É uma ilha para você vir, talvez ficar 1, 2 dias, né? Vir com o ferry. O negócio é que as praias bonitas, paradisíacas, os beach clubs, mas a cidade não tem nada. O que você faria aqui em Formenteira? Eu ficaria boiando ali na praia, que é um azul turquesa inacreditável, sem igual. Acho que eu nunca vi nada igual no mundo. Eu gosto muito dali. Eu ficaria ali na praia direto. Agora, tem muita coisa para ver em Formenteira, não é só essa praia aqui. Tem Calaçaona aqui, você pode dar a volta inteira na ilha. Tem um farol ali no final da ilha, bonito pra caramba, que é legal. E lá do outro lado da ilha, que talvez a gente vá, porque é assim, né? Se o vento tá soprando dali, a gente fica aqui. Se o vento tá soprando daqui, a gente vai lá pro outro lado. Também tem várias ancoragens do outro lado que são muito bonitas. No one will ever take me, no one will ever take me away from you. I promise I will hold on to you. Voltinha aqui em Formenteira não durou muito. Só vim comprar uma baguete. A gente adora o mercadinho, né? Não tem o que fazer, a gente vai no mercado comprar coisas. A gente tá saindo aqui agora. Compramos queijos, ramon, um monte de coisas gordas. E a gente vai fazer a nossa festinha lá na frente da Joy, já que nada deu certo. Sweet home, where the saucers go to get all clean. Bom, a gente foi lá em Formenteira dar uma voltinha, não tinha nada, né? Então a gente comprou uns petisquinhos e daí chegou aqui na Joy e lembramos que o Daniel, o nosso amigo, ele mandou pra gente, lá do Rio Grande do Sul, essa tábua. Olha que linda. É a primeira vez que eu uso ela. Tem já uns 2 anos que ele deu pra gente de presente. E eu morro de ciúmes dela. Mas tá aqui, ó, Daniel, muito obrigada. Está inaugurando ela hoje em grande estilo aqui na ilha de Formenteira. Cor dessa água, meu Deus do céu. E ó, aqui é a ilha de Formenteira, chama Les Salettes. Então aqui um lado da ilha, ela é bem rasa, que a água do mar lá do outro lado passa pra cá. E ali na frente tem uma outra ilha, que é parte dessa ilha ainda, né, de Formenteira. A gente vai ficar ancorado num palquinho lá no fundo. O vento predominante aqui em Formenteira ou é aqui desse lado, que vem aqui em direção de Gibraltar. O Duda tá parecendo um marca-texto. Ou ele vem aqui do outro lado, que vem ali de direção da Sardenha, na Itália, Grécia, ó, tá solar. E aí, quando a ilha de Formenteira é um filetinho assim comprido, e é tudo areia, é raso, dos dois lados. Então quando o vento vem do lado, você corre pro outro, quando vem do outro, corre pro outro. E é o que vai acontecer amanhã. Amanhã o vento começa a soprar daqui, ó,
direção poente de Gibraltar, a gente vai lá pro outro lado da ilha, né, Gru? É. Fomos expulsos pelo vento. Que saco, tava tão legal ficar aqui. A gente morou praticamente uma semana, né? Essa ancoragem. Nós deixamos o nosso botinho ancorado, hoje ele é atrás. Super raso aqui, não tem onde parar o botinho, a gente deixa ali no mar. Tá super cheio esse lado aqui. A gente não tinha vindo. Olha, a areia aqui é rosa, lembra? A gente veio aqui em 2022 com a Joy, nós paramos numa outra coragem aqui na frente e eu lembro da areia cor-de-rosa, ela tá aqui ainda. It was never built to last. E essa aqui é a outra ancoragem que chama Escalmador, que ela é tipo um buraquinho aqui, para entrar você tem que entrar lá, tem uma pedra e as outras pedras, então vai ficar meio fechada aqui. Ai, fica gelada a água aqui. Tá bem cheia essa ancoragem, que é muito legal, né? No way in between. Tem um barco aqui que pelo jeito deu ruim. Deu mesmo, cheio de água. Colete só... Ah, já sabe o que é isso, né? Deve ser barcos de imigrantes, ó. Coletes, roupas. Nem tiraram as coisas, ó. Um sapato ali também. Ó, tá escrito em árabe no colete, é isso mesmo. Deve ter vindo ali dos lados da Tunísia. Tem um nome, né? Deve ter um telefone. Será que é o que eles estavam procurando no rádio? Ah, é! Um barco branco de fibra. Caraca, a gente ouviu eles procurando no rádio esse barco. Quando a gente estava atravessando há 5 dias atrás ali da Sardenha pra cá, era exatamente esse. Era exatamente isso. Caraca, veio parar aqui, Gru. Seu botinho tem uma róquina. Tem uma ópera, tá segurando bem. Olha lá a ondulação. Tá jogando ele pra cima. Agora ele dá uma paradinha, mas tava corcoviando lá. Todos os dias eu tô tentando combinar a cor do biquíni com a água, né? Mas, poxa vida, que água é essa? Eu não sei nem que cor de biquíni usar aqui. É um verde, né? Verde água? Tem um azul achando que tá azul. Tá azul. Isa também tentou combinar a cor da camiseta dele com a água. Não ficou muito igual, não. Bom dia, Espanhazinha. Nós continuamos aqui no paraíso. Já tem acho que uns 5, 6 dias que a gente está aqui. E a vontade de ir embora é zero. Agora a gente vai subir a âncora. E nós vamos até uma próxima coragem. Fica aqui na frente. Já dá pra ver, ó. Ali. Cala Jondal. Bom dia, Eduardinho. Tá preparada? É festa do branco hoje. Meu Deus, ele acha que é ano novo. A gente vai pra Cala Jondal, que fica ali na frente, dá 2 horinhas aqui. É tudo muito perto aqui em Ibiza. Que lá vai estar tranquilo o vento hoje. E tem um restaurante muito legal e uma balada muito legal que chama Iemanjá. A gente já foi lá em 2019, né? Blue Marlin, Iemanjá é o restaurante. A gente já foi lá em 2019, a gente queria voltar para ver como que tá com a Joy dessa vez, né? E olha só que pertinho que realmente é aqui onde a gente tá, em Formenteira, para chegar ali na Cala Jondal. Aqui no Chart Plotter é interessante, eu uso um app, ele me dá 4 tipos de vento diferentes e ele traça a rota baseado em como é que vai estar o vento. Então, em vez de ir realmente uma linha reta, como é normal, né, quando você tem um barco a motor, a gente está aqui e a gente quer ir aqui, né? Barco a motor, você liga o motor e vai reto aqui, né? No barco a vela, você vai conforme o vento. Então, como você pode ver, tem um tipo de vento, por exemplo, a gente vai sair ali e vai saber exatamente qual que é o que está dando certo. Em 2 horas a gente está chegando lá. Então são o quê? 10 da manhã, talvez meio-dia, chega em tempo ainda para poder de repente ir até aquele restaurante ali pra gente almoçar. Ó, esqueci de subir a escadinha.
Chegando na nossa ancoragem de hoje. Aqui, ó, no meio dessas pedras. E bem aqui, ó, na frente tem uma ancoragem ali. E ali é o aeroporto. Acho que até dá pra ver as asas dos aviões lá. Então eles sobem e descem toda hora. É bem barulhento aqui essa ancoragem. Mas é legal. Olha, um barco com uma bandeira do Brasil gigantesca. Quem será que é? Vai, Brasil! Primeira coisa que a gente faz na ancoragem, quando a gente chega, é fechar todas as velas, arrumar os cabos, deixar tudo organizado. Porque se entrar um vento, não sai tudo voando. E essa é a ancoragem de hoje. A maioria das pessoas prefere ancorar lá no fundo, aí fica todo mundo amontoado. E aqui onde a gente está são 8 metros de profundidade, mas ó, eu consegui ver onde eu joguei a âncora, para vocês terem uma ideia, tão clara que é a água. Aqui a gente tem, acho que esse daqui é o Blue Marlin e aquele é o Iemanjá, que é o restaurante. E tem um paredão de pedras aqui tão bonito. A gente vai ficar pequenininha perto dele. Pra vocês terem uma noção, que o verão nem chegou direito praticamente aqui em Ibiza. Porque isso aqui no verão fica aqui completamente lotado. E ficam uns mega iates aqui na frente. Hoje só tem 2 e nem são tão grandes. Mas no verãozão aqui, para você conseguir uma vaga para parar é bem complicado. Agora colocando o nosso burro na coleirinha. Porque se a gente deixa isso aqui solto à noite, fica fazendo barulho. Então o Duda amarra ele lá embaixo, no cunho. Ele fica bem preso, não faz barulho nenhum. Yes, consegui um horário para almoçar ali no restaurante. Não vou precisar cozinhar hoje. Daí aqui você tem que chamar o moço no rádio, número 77. Ele vem, te pega com um botão, te leva lá e te traz de volta, porque é muita gente nessa ancoragem. Então para você deixar o ding lá no deck deles, eu acho que ia virar uma aglomeração. Então eu acho que eles fizeram assim para ficar mais fácil. Tá chegando o tio que tá perdido. Nem tem tantos barcos ainda aqui, da ancoragem tá perdido. Ó, o pontão para parar é ali na frente, ó. Desce e vai andando nos restaurantes. Tá chegando, moço. Não precisa dirigir hoje. É muito rápido. Deixa o nosso botinho no chinelo. Na hora que a gente chegou aqui no restaurante, o Duda não contente, ele fez 2 reservas. Uma para as 5, uma para as 4h30 e a gente entrou às 4. Então deu super certo, tá meio vazio ainda. Então a gente conseguiu uma vaguinha aqui para comer. Entradinhas, olha que bonitinho. Eu não gosto, vai ser todo seu. Eu gosto. Não gosto. Mas o pãozinho é bom. Olha, chegou a nossa paella. Então é uma paella de wagyu com cogumelos. Wagyu é essa cabinha aqui, ó, bonitinha aqui, ó. Criança com roupa branca é uma desgraça, né, ó. Cadê? Aqui, ó. Um mísero grãozinho de arroz da paella. Tá bom, né? Cara, não ameaçar e sujou. O vento hoje miou. Joyce tá lá, ó, tranquilinha, de um lado de um barco gigantesco, que ela parece minúscula. Gru, Oi. Fala pra aquele tio tirar o barco do lado da Joy, por favor. Aquilo é uma inspiração. Pra minha palavra, um bom entendedor basta. Você tá inspirado em muitas coisas ultimamente, meu. Eu tô, né? É sunreef, é barco de motor, barco de expedição. A inspiração, elas vêm de, sabe? Todos os lados. Você nem imagina. Aqui atrás é o Iemanjá, que é onde nós comemos uma paella muito boa, né? Até gaguejei aqui. Nossa, maravilhosa. E aqui do lado é o famoso Blue Marlin. Tem balada hoje. Já começou a balada, que começa umas 4, 5 horas da tarde, música baixinha, a galera ainda tá na praia tomando sol. E daí mais tarde, tipo 10, 11 da noite, o bicho pega aqui. A música fica super alta. Só que assim, é aquele negócio, né? Se você não pode vencer o seu inimigo... Tem que ser ele. Eu já tô aqui, ó, são 5 da tarde. Não direi nada, mas haverão sinais. Haverão sinais, né?
Tá bom, deixa eu update vocês o que tá acontecendo. Sério, o sonho da parte era ver o Calvin Harris. Então, tá 3 nós de vento. Então, por que não pegar um táxi e ir até o Ushuaia pra ver o Calvin Harris? Vamos lá! Hello, Joy! Roupinha trocada! Ai, meu Deus, tá de tudo! Será que a gente vai conseguir entrar? Tô dentro! Pessoal, nós conseguimos chegar no epicentro de Ushuaia. Caiu o celular no meio das curvas, mas não consegui Cara, eu nunca me diverti tanto na minha vida. Melhor show da vida. Tô escorrendo suor. O tanto que eu dancei. Ah, tô tocando mais uma música que eu gosto. Ah, ano que vem te volta, relaxa. Poxa vida, eu queria ficar mais, tô até sem voz agora. Tanto que eu dancei, gritei. Ai, que demais. Qual é o segredo das Esse boas coisas foi na o- vida? Sair um pouquinho antes. Esse foi o top alto da temporada, com certeza. Poder vir no Ushuaia e ver o Calvin Harris. Agora a gente vai pegar um táxi aqui. Por isso que a gente tá indo embora mais cedo, porque são 10h30 e às 11 horas acaba o show. Daí 11 horas sai aquele trocentas pessoas e a gente não consegue pegar um táxi pra ir embora. Então a gente conseguiu aquele primeiro um táxi e a gente vai conseguir voltar pra Joy. Ai meu Deus, eu queria ficar mais! Chegou agora aqui, gaita ancorada, a gente vai pegar o botinho pra ir até ela. Ainda bem que a gente foi pro Ushuaia, porque o vento prometia mais ou menos 12 nós agora à noite. Tá 3 nós. Não tem ondulação, não tem nada. Então, ainda bem que a gente foi. Aqui no Blue Marlin tá rolando uma festinha, ó, tá vendo? E aqui é o botinho vindo buscar a gente a 1000 por hora. Essas duas luzinhas aqui, vermelha e verde, é o nosso botinho. Nossa, olha que bonito aquele mastro lá. Quer dizer, aqueles 2 mastros, né, iluminados. Meu Deus, 200 por hora, segura a peruca. Nossa, tá frio pra nadar aí. Would you give me time to give it all to you?